João, capítulo 6, versículo 22 até o 40. Fala sobre Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Quer dizer, os discípulos foram sozinhos e a multidão pensava que Jesus ia com os discípulos, mas chegando à beira do mar, ou seja, à beira do lago, Jesus tinha um barco dele separado e a multidão notou que ali estava o barco de Jesus. E os barcos que ficavam com os discípulos não estavam. Os discípulos saíram. Foram sozinhos para Cafarnaum. Continuando 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. O barco de Jesus estava lá na beira do lago. Os discípulos foram sozinhos, mas o barco estava lá. Então o que quer dizer? Jesus foi andando sobre as águas. E os discípulos foram para Cafarnaum. Mas chegando no meio lá do mar, começou a dar uma tempestade. A onda começou a ficar agitada. E os discípulos começaram a tremer, ficar com medo. Jesus não estava com eles. E eles estavam só. E a tempestade continuava. Vamos continuar aqui no versículo 25. Ou seja, no versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, os seus discípulos tomaram os barcos, partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. 28. Dirigiram-se, pois a ele, perguntando. Quem dirigiram? Pois a ele, a multidão. A multidão perguntou a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu no 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele
que por ele foi enviado. Então, só de você crer em Jesus, tendo fé nele, você já está fazendo a obra de Deus. Mas não é só crer, tem que aceitar ele como um único e suficiente Salvador e passar pelas águas, se batizar. Aí sim você estará fazendo a obra de Deus, crendo nele. Então lhe disseram eles, quem? A multidão: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? A multidão perguntou a Jesus Cristo: quais são os teus feitos? Continuou a multidão: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Maravilha, né? Continuando no 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está se referindo a Jesus, está se referindo a ele mesmo, a Jesus Cristo. Ele quer que o povo entenda, ele quer que a multidão entenda que o pão do céu que dá vida é Jesus Cristo. Isso que ele quer que a multidão entenda. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E falou mais: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, aceitando ele como o único e suficiente Salvador, batizando e passando pelas águas. Aleluia. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais vistos, não credes. Todo aquele que o Pai me der, ou seja, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que é de Deus. E a vontade de quem me enviou, que é Deus, é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Ou seja, ir a Jesus Cristo, aceitar ele. E eu ressuscitarei no último dia. Olha só que maravilha, aleluia. Muito bom, né, gente? Você aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, passando pelas águas, se batizando, você já está fazendo a obra de Deus. É verdade. E ele diz que aquele que aceitar a ele e for batizado, ele ressuscitará no último dia.
Glória a Deus, aleluia. Bom, esse é João capítulo 6, versículo 22 até o 40. É isso aí, gente. Fica aí a palavra de Deus para vocês. Aceitem o Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Não abandone Ele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.